Vamos começar mais uma edição do nosso podcast sobre inovação. Hoje o tema, o nosso recorte é hospitalidade. Estamos aqui na ITNC, na Incubadora Tecnológica do Natal Central. Esse podcast também tem uma participação da FAPERN, né, a Fundação de Pesquisa e Inovação aqui do Rio Grande do Norte. E quem organiza, quem mentora ele sou eu, Juliane Freire, da Ecotur Nordeste. E hoje, nossa convidada, eu vou chamar às vezes de professora Juliana, eu vou chamar às vezes de Ju, e vou me segurar para não chamar outras coisas, porque a gente tem uma relação muito boa, a gente tem um match muito bom, e aí vai me fugir, eu vou ficar aqui me controlando para pelo menos manter Ju, né? Então, pedir agora aqui, nesse momento, professora Juliana Vieira, a Ju se apresente para vocês saberem o potencial que essa mulher que está vindo aí para iniciar esse podcast. Ju, ótima. Ju, boa tarde você, boa tarde pessoal que está aí ouvindo ou até mesmo assistindo nesse podcast, que vai ser muito massa. Eu sou Juliana Vieira, eu não sei, eu acho que eu gosto de me definir como uma pessoa em constante transformação, né? E no sentido de transformar, ou seja, sair da forma. Né? Uma pessoa que vive querendo sair da forma, acho que também não estou cabendo mais nas formas antigas. Eu sou uma versão mais ampliada, né? Mas enfim, eu sou uma pessoa em constante transformação, professora, sou servidora aposentada aqui do IFRN, então onde encerrei assim, né? Fiz toda a trajetória acadêmica e ao chegar eu me aposentei como professora titular, né? Quer dizer, o final de carreira, então percebi que era hora de me reinventar, né? De me reinventar, de encerrar aquele ciclo e de me jogar agora num mercado diferente, né? Que é muito diferente. Dentro do muro da academia é uma coisa, fora é outra. E você sabe que, inclusive, essa é uma das coisas que eu, como sou professora, sim, mas não foi no Jardim da Infância, tá, pessoal? Foi na universidade já. Fui professora de Ju. E uma das coisas que eu percebi nela desde o início, né, que ela foi minha aluna, caloura, era ela era fora da curva, né? Ela era sempre uma aluna que apresentava um perfil inovador, um perfil do mercado, e eu achava isso sensacional. Então, na altura aí dos meus mais de 50 anos de vida, resolvi então encerrar uma carreira acadêmica e recomeçar uma nova carreira agora na área empresarial, com consultorias, mentorias, palestras, mesmo enfrentando, né, etarismos da vida, né, mesmo enfrentando um mundo que ainda, né, busca, em que nós mulheres buscamos ainda o nosso lugar. Mas, assim, tem sido uma boa batalha, né? Então, hoje eu me defino assim, eu gosto de me definir como essa pessoa que está sempre em transformação, ou seja, uma rebelde com formas. Estou com muita expectativa dessa conversa. Eu mesmo vou rir muito. Porque a gente tem uma característica muito parecida, que é não levar a vida tão a sério, mesmo fazendo tudo com muita seriedade. Então, isso nos dá um lugar de leveza. E que, mesmo eu não tendo chegado ainda aos 50, já me acho na autoridade de poder ser leve também e ignorar o que não é. E aí, Ju, a ideia do podcast é falar sobre turismo e inovação. E aí, reprisando um pouquinho até um áudio que eu te mandei sobre isso, que a gente, quando fala de inovação, aí todo mundo pensa logo, vamos fazer uma plataforma? Vamos fazer um site, vamos fazer um aplicativo, vamos implementar um chatbot, né? É como se a inovação, ela caminhasse no sentido contrário que eu leio, da hospitalidade, do bem atender, do acolher. E aí eu penso, é muito mais, será, né? Vou deixar a questão para você. Será que não é muito mais inovador eu conseguir implementar um padrão de atendimento, um padrão de acolhimento no estabelecimento que eu tenho, independente que seja ele, sendo de turismo ou não, né, do que muitas vezes eu ir tanto a leste, né, e acabar encontrando o oeste, porque fiquei ali buscando uma plataforma, um chatbot, e que, na verdade, eu poderia ter pensado. Então, você também vê essa
coisa da inovação linkar com a hospitalidade? É o desafio do podcast. É a pergunta de milhões. Vamos lá. Eu gosto muito de... Tem um cara, para mim, uma das mentes mais brilhantes do país, o Walter Longo. Gosto muito do Walter Longo, dos livros, das palestras dele. Ele tem, assim, uma linguagem muito direta, muito, sabe? Eu gosto muito. Tem uma frase dele que me veio à cabeça agora, quando você falava, que diz o seguinte, abre aspas, inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. E eu adoro essa frase. Acho ela perfeita, né? Não é questão de tecnologia, né? Vamos investir aqui milhões em tecnologia, em chatbots, Não, às vezes é um outro olhar. Sim. É mudar a perspectiva. Vou dar um exemplo. Eu estou com um projeto lá em Fernando de Noronha, que é muito chato. Você então, assim, lá a Fundação Joaquim Nabuco criou um curso para qualificação dos condutores de turismo de lá. Então, eu tenho um módulo lá, dentro desse projeto, chama-se Inovação e Marketing. E aí, a gente tenta fazer com que o pessoal que já tem os serviços lá, que são excelentes, e aí deixa aqui um abraço maravilhoso para os meus alunos, ex-alunos e futuros alunos, que o projeto continua. E tem lá, né, na última turma, que eu vou dar o exemplo dele. O nome dele é Cristiano, mas é conhecido na ilha como Baby. Baby tem a única jangada de Noronha. Mas é uma jangada bem pequenininha mesmo. Cabem 3 pessoas na jangada, contando com o Baby já. Então, assim, é uma jangada básica franciscana, eu diria até. E aí, como é que se inova num negócio desse, né? Então, ele faz um passeio ali no porto, quem conhece Noronha sabe, ele vai ali mais ou menos até onde está o naufrágio e volta, no horário que tem golfinho, né? Que é de manhã cedo. E aí, como é que Baby... Então... Você vê, depois que ele, por exemplo, assistiu às aulas que a gente falou em hospitalidade, em inovar e tal, ele teve uma sacada. Disse, professora, que tal oferecer um café da manhã na jangada? Eu disse, Baby, peraí, calma. Mas onde vai ficar o café, né? Porque a jangada é muito pequena. Pequenininha, sim. Mas, enfim, ele deu um jeito. O golfinho vem trazendo. Ele deu um jeito. E as fotos, né? Porque quem não tem aqui não dá pra mostrar, mas as fotos são maravilhosas. Ele conseguiu, né? Ele adaptou um lugarzinho, como também só leva poucas pessoas, ele já leva as porções individuais. E aí, quando ele me mostrou a primeira foto, eu digo, Baby, você arrasou. Mas tá faltando alguma coisa, Eu disse, que tal a gente colocar umas flores? Então, porque, por exemplo, na ilha tem muita papoula, né? A papoula vermelha, bonita, dá aquele contraste com aquele azul maravilhoso, aquele mais... Então, o resultado, ele pegou, né, um coco e usou como vaso, vamos dizer assim, e colocou essas flores. Ju, é um sucesso, né? E ele inovou. Quem vai ama, quem vai tirar foto. Então, você tá ali no meio de Noronha, assim, no meio daquele mar, cercado de golfinho por todo lado, tomando um cafezinho quente, comendo um pedacinho de bolo, né? Comendo um pedacinho de fruta. Quer dizer, eu costumo dizer, né, que em termos de quando junta hospitalidade e inovação, eu gosto muito dessa frase. Sentir faz sentido. Sim. Então, quando a gente trabalha com experiências que impactam, né, que aí é o slogan da sua empresa, o impacto, evidentemente, tem muito a ver com os órgãos dos sentidos. O que a gente vê, né, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente percebe no paladar, o que a gente pega. Então, e tem aquele outro que a gente não vê, mas que toca a gente também, né? Que é uma atmosfera, que aí está no outro nível de percepção. Então, hospitalidade é sentir. Hospitalidade é o sentir da hospitalidade que faz sentido para o cliente e também dá ao profissional que proporciona isso um renovado senso de propósito. E aí você dá um match no que a gente pode chamar de um serviço de excelência. O serviço de excelência para mim abre aspas, um cliente feliz associado a um profissional realizado. Então, para mim, excelência só faz sentido se esses dois atores eles forem contemplados. Quer dizer, o cliente feliz, satisfeito, encantado. Sim. O profissional realizado, com aquela sensação de que deu melhor, né, de que fez
o melhor que ele podia fazer naquele momento. Ju, e aí você tem esse projeto, né? Que tem o site, que é o hospitalidade.net, para quem quiser acessar. A Ju também nos contempla com uma rede social bastante ativa, né? Que é a Julis, um L só, porque o meu tem dois, o dela tem um só. Julis. Julés, com E. Julés. Eu falei Lir, né? Criatura. Julis. É porque o meu Jules _ Vieira. E aí a Ju é multifacetada, né? Então ela tá sempre trazendo coisas novas. Às vezes ela tá tocando piano, às vezes ela tá fazendo dengo na cachorra. Então, assim, às vezes ela tá lá em Gravatá, né? Às vezes tá dando aula em Noronha. Então é uma rede social ativa. É bom de se ver, né? Oh, meu Deus, obrigada. E assim, também trazendo sempre questões dessa área empresarial, mas com esse recorte não só sensorial, mas que eu achei muito bacana isso, do fazer sentido, né? Então, a gente precisa de um motivo para acordar, para levantar, né? A gente caminha, inclusive, para profissões muito em crises, porque as pessoas vão perdendo esse sentido de acordar. Mesmo você tendo citado o Baby, que eu já fiquei com muita curiosidade, muita vontade, assim, queria parar aqui para poder stalkear na rede social, né? Mesmo você tendo citado, mas Ju, tem algum outro case, outro exemplo, assim, aí só um recorte, né? Eu percebo que nessa inovação do Baby, né, ele pouco gastou. Sim. Ele pouco investiu, ele pouco precisou fazer grandes investimentos para conseguir fazer a entrega dele, né? Então, a gente vai sempre pontuar isso. Às vezes, não necessariamente a inovação ela precisa vir encharcada de custo, de grandes valores financeiros. Às vezes é um detalhe. E aí, a inovação, se você muda o jeito de fazer, você está inovando, né? Se você muda o processo, você está inovando. E aí, ele não teve esse grande investimento. Você tem algum outro case, alguma outra situação assim, talvez parecida na mesma linha ou não? Então, fica à vontade. Primeiro é importante dizer que esse mundo para o qual a gente caminha, né? Esse mundo completamente diferente, a gente está num momento de virada de era, né? Que uma das habilidades humanas-chave nessa nova era é a empatia. Eu costumo dizer, né, eu gosto muito de acróstico, né, fazer uma palavra assim. Eu costumo dizer que nós estamos numa nova era onde, para mim, é de empatia, R é de resiliência e A é de acolhimento. Então, uma nova era. Então, é preciso, assim, né, a base da inovação em produtos e serviços, para mim, é a empatia. Eu costumo dizer que tudo começa pela empatia, o sucesso da empresa começa pela empatia, né, que o Design Thinking trabalha muito isso, por exemplo, no mapa da empatia, etc. Mas já vi muita empresa também fechar por falta de empatia. Então, para mim, tudo começa ou tudo termina pela falta de empatia. Com relação à empatia, eu posso dar 2 exemplos. Você diz assim, às vezes não precisa grandes investimentos, mas, por exemplo, eu conheço empresas que fizeram investimentos, né, de 6 zeros, assim, de milhões, agora milhões literalmente, né? E não é milhões de canjica, não. Não, é milhões mesmo. Milhões, assim, em granito, não sei o quê, em decoração, né? Gastam uma fortuna num sofá, mas tudo se perde, muitas vezes, numa antipatia, né? Ou numa falta de acolhimento da recepcionista, que, vamos dizer assim, que ganha um salário mínimo, vamos dizer, né? Mas aquela recepcionista, que muitas vezes recebe um salário mínimo, um pouco mais do que isso, ela às vezes põe a perder todos aqueles milhões gastos não, investidos naquela empresa. Então, não, porque a experiência do cliente, para o cliente, muitas vezes, essa experiência com as pessoas, ela é de fato o que fica. Ninguém sai... Às vezes as pessoas saem de um lugar muito bonito, mas chateadíssimas. Quem foi que chateou elas? O granito?
o aço escovado, quem chateou foi aquela pessoa que estava atendendo. Sim. Né? Eu costumo dizer, Ju, que não existem empresas acolhedoras. Existem empresas. Agora, as pessoas que estão dentro desta empresa é que vão fazer o acolhimento acontecer. Portanto, não há empresas acolhedoras. Existem empresas que trabalham as suas pessoas para que sejam acolhedoras e assim tornam-se empresas, vamos dizer assim, acolhedoras. Porque a empresa, o acolhimento ele é sempre humano. Como exemplo, agora nós estamos com um projeto em andamento. Nesse momento a gente está falando aqui, a gente está em junho de 2022. Nesse momento a gente está com um projeto rodando no Hospital do Coração. E lá no Hospital do Coração, né, que agora é Atena Saúde, eles perceberam que para ter um atendimento de excelência era fundamental trabalhar e desenvolver comportamentos, conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que são as competências nas pessoas. Então nós estamos lá trabalhando com toda a equipe, exatamente desenvolvendo nas pessoas a atenção, desenvolvendo nelas o entendimento do que seja hospitalidade, porque não existe curso de hospitalidade. Se alguém quiser, olha, eu vou dar um curso de hospitalidade, a gente até pode falar isso, assim, como um nome, mas a rigor não existe. Sabe por quê? Porque a hospitalidade é uma coisa que depende de espontaneidade. Se nós estivéssemos aqui, eu e Ju, né? Se a gente estivesse aqui lendo um teleprompter, né? Se a gente estivesse aqui não estaria talvez sendo tão legal como é agora no improviso. Sim. A gente tem uma anotação aqui, mas aqui está fluindo. E essa coisa de fluir, essa coisa a gente estava falando de autenticidade, essa coisa de você perceber que é outro humano, que tá, ou seja, é isso que gera o vínculo, é o que dá match. O que dá match é a espontaneidade. Hospitalidade tem a ver com espontaneidade. Então você brifa a equipe sobre o que é hospitalidade, sobre o quanto ela é importante, a pessoa entende aquilo, saca aquilo. E aí, quando as situações estiverem à frente dela, ela percebe que chegou uma senhora na empresa, no hospital, por exemplo, ou na sua loja, e a profissional percebe que ela está cansada, Sim. Percebe que não tem cadeira. Para isso serve a empatia. A empatia é uma habilidade que nos dá a condição de perceber o outro. E aí o que a pessoa faz? Aí pronto, aí acabou a empatia. A empatia termina na hora que eu entendo o que a pessoa precisa. Pronto, empatia. Agora precisa ir para o segundo nível. Compaixão, altruísmo, humanidade, hospitalidade. E aí, depois da empatia, de eu perceber, aí eu vou lá, pego a cadeira, senhora, por favor, senta aqui, fica à vontade. A senhora quer uma água? É a primeira vez que está na nossa empresa. Ou seja, tem a empatia, eu costumo dizer que a empatia é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. É como falar inglês, por exemplo, né? É como aprender a fazer bolo. A empatia é uma habilidade, é uma soft skill, a empatia é uma habilidade. Mas, por exemplo, desenvolver um altíssimo grau de empatia não faz de você uma pessoa melhor. Porque a empatia, né, no sentido do que a gente costuma falar, né, do que a gente costuma dizer, ou seja, a capacidade de fazer a vida do outro mais fácil, né? Isso não é empatia, isso é a empatia associada a virtudes humanas, e a principal delas é a compaixão. A empatia é perceber o que é empatos, é sentir dentro. Eu percebo, por exemplo, o que você precisa, e a minha compaixão vai fazer com que eu me mova junto ao meu altruísmo, né, junto à minha vontade de lhe servir. A orientação para serviço entra aí. Né? Então, desenvolver só empatia não funciona, porque nada adianta empatia se você fica de braço cruzado. Aí é pior ainda, né? Que você percebe o que o outro quer e não faz nada. Então, como exemplo, eu cito esse nosso trabalho do Hospital do Coração, que está sendo desenvolvido com as equipes. Até saiu um vídeo bem legal que eu repostei no meu Insta. Vou lá olhar. E também cito um trabalho que nós estamos fazendo com a clínica Amor Saúde, em Caruaru, que também é desenvolver equipes, que é um trabalho de 8 meses. Estamos também trabalhando com a Oncoclínica São Marcos, que esse é um trabalho assim, muito especial para a gente, porque o cliente de uma oncoclínica, sim,
é um cliente, quando se fala em dor do cliente, né? Ju, e tô lhe atrapalhando de propósito mesmo. Vai. Porque a gente fez, naquela época, a gente fez esses estudos dentro da área do design thinking, né? E eu sempre pensei que uma das piores áreas que faltava à humanidade é justamente o hospital. Porque é o lugar que você chega convalescendo, né? É o lugar que você está no seu pior momento da vida, no seu pior dia. Seja uma gripezinha, né? De verdade, né? Uma gripezinha, seja um câncer agravado, você está numa situação delicada. Eu leio, e aí vou entender que você está fazendo esse trabalho e você vai fazer uma leitura mais profunda. Eu leio como paciente que os hospitais é um negócio que é longe de empatia, né? Você chega e o hospital às vezes está muito mais preocupado em pegar o seu endereço, saber o número da sua casa, porque ele não vai lhe visitar, mas ele fica lá. Qual o número, senhora? E você... Hã? Número? De quê, minha filha? O número da sua casa. Vai deixar uma cesta para mim? Vai me visitar? Vai me dar um chocolate? Minha, eu tô doente. Me ajuda. Termina isso logo. Então, assim, esses processos, seja ele no público ou no particular, né, acontece muito e eu fico pensando, gente, hospital era um lugar, pronto, maternidade era um lugar para ter empatia, porque é ali que garante que o mundo continue existindo. Se as mulheres não parirem, não tem mais gente nesse mundo. E aí você chega a um lugar desumanizado, né? É um lugar que as cadeiras são desconfortáveis, a visão que você tem não é das melhores, a recepção você não se sente à vontade. Então, assim, achei muito bacana, né? Porque a gente tem esse recorte do turismo, mas a gente falar um pouquinho dessas experiências de hospital, de trabalhar a hospitalidade em hospital, que até o nome bate, né? Não só bate, como tem tudo a ver, Ju. Pois é, você veja bem, o hospital ele é uma empresa, né? E como tal, ele precisa realmente... você não pode deixar entrar uma pessoa sem captar esses dados. Sim. E é preciso entender também que as pessoas que trabalham em ambientes... Uma coisa é você trabalhar numa agência de turismo, tá levando o pessoal para Disney, né? Todo mundo feliz, alegre, satisfeito. Sim. Então, uma coisa é trabalhar com esse tipo de cliente, que tem suas necessidades, ok, de acolhimento. Outra coisa é você trabalhar com um cliente doente ou o cliente de uma clínica oncológica que está ali frente a frente com uma morte, vamos dizer assim, né? No entanto, esses profissionais, né, muitas vezes é preciso pensar neles também. Sim. Né? Porque uma pessoa que diuturnamente, né, que vai, imagina, passa 8, 10 horas da sua vida, né, atendendo pessoas doentes, vendo, quer queira, quer não, aquilo dispara, vamos dizer assim, uma associação com alguém da sua família. Meu Deus, e se fosse... Né, aquilo é um trabalho extremamente cansativo. E aí, já vou adiantando, a gente vai falar o que me despertou a hospitalidade, né? Então, quando eu sou oriunda da área do turismo, até que sou professora no curso de turismo, mas no ano de 2002, quando a gente vai envelhecendo, vai, né? Muita data antiga. 2002, 2000, eu trabalhava como avaliadora do MEC, de cursos de turismo, hotelaria, gastronomia. Viajei esse Brasil todo, né, fazendo avaliações de curso. Isso foi avaliado com nota tanto pelo MEC. Pronto, eu era avaliadora ad hoc do INEP-MEC. E numa dessas viagens eu tive a felicidade de fazer uma avaliação de uma universidade, na época em Sorocaba, São Paulo. E tive a felicidade de ter como meu parceiro, eram sempre 2 avaliadores, o meu queridíssimo professor, amigo, professor Luiz Otávio de Lima Camargo, que é um nome que todo mundo que estuda turismo tem obrigação de conhecer. O professor Luiz Otávio de Lima Camargo, além de ser um dos nomes mais importantes, eu acho, na minha opinião, na área do lazer, né? O professor Luiz Otávio de Lima Camargo também para mim, a minha referência quando se trata em hospitalidade. Ele hoje é professor, ele é da USP, eu acho que ele é livre docente da USP, e está, até onde eu saiba, ele está viajando agora em família, mas ele estava na universidade, na AMB Morumbi. Então, tive a felicidade de ter o professor Luiz Otávio, como colega de avaliação, e eu comentando com ele, né, uma coisa que eu como professora via, né? Esse professor, eu acho engraçado uma coisa,
Eu tenho acompanhado a trajetória de muitos alunos ao longo da minha vida, né? Porque, por exemplo, quando eu me aposentei, isso já tem quase 3 anos, eu tinha 34 anos de sala de aula. Né? Como eu continuo trabalhando em educação, né? Mas enfim. Então, pelo menos essa época, né? Eu já tinha mais de 20 anos de academia e eu disse, olha, eu percebo que uma coisa estranha que eu noto é que os anos vão se passando e eu não vejo o aluno que tem, não vejo o laureado se destacar no mercado. Aquela coisa, ela fica ali dentro, né, ali da academia, mas quando o pessoal sai da academia e vai tentar a vida no mercado, o que seria natural, o que se saiu melhor dentro da academia, espera-se que ele se saia melhor fora dela. Mercado. Não é o que acontece. Quem eu vejo hoje, eu não vou citar nomes, quem eu vejo hoje com grande sucesso no mercado de trabalho é a galera do fundão. Me sinto contemplada. Fundão forever. O fundão. O fundão. Quando eu vejo essas coisas, eu não acredito que essa criatura, né? Mas olha, é pipoco mesmo, assim. O pessoal do fundão por exemplo, assim, eu fico olhando as redes sociais, né? E eu me lembro, assim, porque você sabe que aluno tem mania de sentar no mesmo canto, né? Então, fundão, quem é fundão é fundão. Quem é frente é frente. Então, e os laureados, não estou dizendo que estudar não vale a pena. Se você é laureado, parabéns, né? Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, o aluno que se preocupa muito com nota, sim, ele acaba sendo excluído da turma porque ele só está preocupado com ele mesmo, né? Porque é engraçado que o sucesso da academia depende de você. Depende do que você consegue sozinho. Da sua nota, do seu esforço sozinho. Aqui fora no mercado, seu sucesso depende do que os outros avaliam de você. Então, não depende só de você. Eu posso passar o dia todinho em casa estudando. Se eu não botar minha cara a tapa, se eu não sair por aí fazendo meus projetos, uns dão certo, outros não dão, e nada acontece, Ju. Você sabe disso. Sim. Né? E para você ser laureada é só enfiar a cara no livro, né? E pronto, se fecha, não precisa. Você não desenvolve uma das habilidades mais importantes para um profissional, relações interpessoais. Você acaba só desenvolvendo e muito mal a intrapessoal e mesmo assim, em si mesmadamente. Você só fortalece o individualismo que é fatal no mercado de trabalho. Então, eu conversando isso com o Luiz Otávio, ele disse, e eu continuando, e ele ouvindo, né? E eu dizia, a mesma coisa acontece com as empresas, professor. Veja bem, tem empresas que uma está do lado da outra. Uma está cheia. Nessa época, eu citava o exemplo do Camarões, o restaurante Camarões, que tinha um restaurante do lado dele, que ainda hoje tem, que eu não vou dizer o nome, que era sempre assim, um cheio, o outro vazio. Eu digo, esse cara deve estar muito triste, porque né, os restaurantes são bons, mas o Camarões é sempre lotado. Sim. Qual é o segredo de empresas que têm a mesma estrutura, o mesmo cardápio, o mesmo preço, né? E uma tá cheia e outra não. E aí é o momento, né, que dá aquela vozinha, aquela vozinha assim. E aí é nesse momento que Luiz Otávio disse, eu vou lhe apresentar uma palavra. Essa palavra é hospitalidade. Eu disse, fala mais um pouquinho aí pra mim. A gente parou a avaliação enquanto jantava, ele disse assim, é disso que você está falando, de hospitalidade. Eu disse, professor, e o que é hospitalidade? Aí ele disse, é aquilo que está além do negócio. E é o nome do meu e-book. Se alguém quiser um e-book, vai lá na minha rede social e me manda o direct. Ou então vai no meu site e baixa gratuitamente, né? Sim. Eu não vou ficar mandando e-mail para você. Chegou, baixou, pegou, né? Então, assim, é o segredo além do negócio. Então, além do negócio de pegar o nome no hospital, anotar, que isso faz parte do negócio, além do negócio de conduzir pessoas à Disney, né, de chegada à pontualidade, além do negócio de oferecer um apartamento de hotel como deve ser, limpo, higienizado, existe esse além do negócio é aquilo que o profissional faz por conta dele. É aquilo que, por exemplo, no check-in de hotel, o profissional e muitas vezes o hóspede quer que o check-in seja menos burocrático possível, mais rápido possível, mas nem por isso ele precisa ser desumano. Sim. Né? Então, assim, só que quem está atendendo, o atendente,
é que vai perceber. E como é que ele percebe? Ele usa a empatia para ler a sua linguagem não verbal. E pela sua linguagem não verbal, ele consegue perceber se você está com pressa, se você está com menos pressa. Por exemplo, tem um livro que eu quero indicar para você chamado Não Óbvio, de Robert Bargava, B-H-A, Robert Bargava. E ele é um grande estudioso das mega tendências, né, do mundo. E uma das mega tendências do mundo chama-se humanização. É o que ele vai chamar de modo humano. Eu ia tocar nessa Pois coisa é, da então, humanização. por exemplo, ele cita, eu me lembro, eu li um livro recentemente, tem algumas filas, uma loja que fica na Escócia, chamada Tesco, ou Tesco, né, T-E-S-C-O, que tem tem lá os caixas, e tem um caixa lá que em inglês chama-se Relaxed Line, linha relaxada, tradução literal. Mas, na verdade, é um caixa para quem não tem pressa. Para quem tá com moedinha, para quem... Não é de caixa preferencial, não. Eu, por exemplo, tô de boa, Sim. não tô com pressa, e eu tô, tipo assim, não tenho nada para fazer em casa, sair de casa para ir no mercado. Então, aquela Relaxed Line é uma linha para pessoas que não têm pressa e que querem, né, ter um serviço mais demorado, mais humanizado. Então, essa coisa de você ter serviços menos no piloto automático e mais focado na necessidade do cliente, nesse modo humano, é uma coisa que faz parte. Então, deixa eu tentar ver se... Eita, desculpa aí. Não, ver se faz sentido. Eu acho que o problema, às vezes, das coisas são as expectativas, né? Então, quando eu digo assim, Ju, me encontra amanhã no IFRN, dependendo de como as suas sinapses neurais caminham, a gente gera todo um arcabouço de imagens, sensações que a gente pode ser que tenha. A gente pode ficar ansioso, a gente pode ficar pensando se essa pessoa vai chegar no horário, a gente pode ficar pensando se a gente vai conseguir estacionar, né? E eu entendo isso como expectativa. Eu gosto, e aí queria o seu comentário sobre isso, que eu estou entendendo assim, eu acho importante sempre alinhar as expectativas. O que você espera disso e o que eu posso entregar faz sentido, conecta. Então, por exemplo, quando eu vou a um restaurante, a um hotel, enfim, inúmeros ambientes que a gente faz uso de serviços, eu gosto quando as pessoas alinham as expectativas comigo, me dão as informações. Então, elas chegam, o bem-vindo, lógico, seja bem-vindo. Eu gosto muito quando as pessoas perguntam assim, é a sua primeira vez aqui? Porque aí você é calouro nesse espaço? Você sabe se locomover? Você sabe onde é o banheiro? Você sabe... Eu sempre percebo lugares de muito estresse quando as expectativas não são alinhadas. Quando eu não te dou as informações que você precisa, quando eu não te mensuro a minha entrega, eu te digo, Ju, vamos começar a gravar esse podcast, ele não tem hora para terminar. Eu entendo que isso gera muita ansiedade, né? Isso deixa a pessoa muito, muito, muito tensa. Então, quando você cria uma fila dizendo assim, aqui é para quem não está com pressa, relaxe, você alinhou. Você diz assim, olha, se você não está naquele dia que você quer, inclusive, refletir na fila, vá para ali. Porque tem esse dia que a gente está assim, a gente fica... Não pode ir na frente, né? Que é aquele dia que a gente tá mais lento. Que Ou a gente que você não quer voltar para casa de jeito nenhum. Ou que você não quer voltar para casa. Então, assim, alinhou a expectativa. E eu queria tua opinião sobre isso. Isso faz sentido? Assim, na minha cabeça, sempre faz. Eu sempre gosto de alinhar. Eu sempre gosto de, assim, vamos aqui. Vou parar num posto de gasolina. Vou fazer isso. Na agência, eu faço muito isso. Eu tento não esquecer, né? Então... A viagem começa, digo, nosso destino é tal destino, nosso roteiro é tal roteiro, vamos fazer tal parada, o café da manhã é tal hora. Isso tudo pode mudar, mas a nossa expectativa é que seja assim. Nosso check-in é demorado, os hotéis, quando vêm grandes grupos, têm muita dificuldade de agir, então, às vezes eles ficam tão ansiosos que é um processo demorado. Então, recomendo que procure a senha do Wi-Fi,
Eu mostro onde é que é o banheiro, sentem, relaxem que a gente vai fazer esse check-in hoje. Então, eu sempre entendo como talvez uma hospitalidade, né, como uma ação de hospitalidade, alinhar a expectativa. Porque tem coisas também que eu não posso entregar. E aí eu não tenho o que fazer. Eu preciso te dizer, Ju, eu tenho café e eu tenho água. Eu não tenho suco de cajá. Eu não tenho suco da fruta da estação. Não tenho. Eu tenho café e água. Um desses te serve? Serve. Então, não sei se isso faz sentido, assim, é um raciocínio do meu juízo. Seu juízo é ótimo, Ju sempre foi. Faz todo sentido. Vamos lá. Essa questão de alinhar as expectativas. Existem algumas coisas, existem algumas expectativas que elas são, vamos dizer assim, inegociáveis. Então, toda empresa, ela tem que entender qual é a nossa entrega mínima aqui, ou seja, todo mundo que vai para um restaurante espera isso. Todo mundo que procura uma agência de viagem espera isso. Existe isso aí, é feito esse alinhamento, a equipe toda tem que falar a mesma língua. Não adianta você, como da sua empresa, saber isso se a pessoa que está servindo o café, a senhora ou o senhor que está limpando os toaletes, ela não está alinhada com esse propósito, né? Então, bom, vamos dizer assim, qual é o nosso protocolo mínimo, né? Então, está definido isso, está definido. Esse aqui é o nosso chão. Agora, hoje, tem uma questão sobre essa questão do alinhamento, é preciso dizer que hoje nós temos cerca de 5 gerações no mercado. Então, antigamente, você tinha uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais previsível, inclusive de cliente. Você tinha uma vida que o Ricardo Amorim, que eu gosto muito de segui-lo, né? Para mim é também um dos grandes nomes no Brasil. O Ricardo Amorim, ele disse que, e eu também digo isso, que a vida era 1, 2, 3. Murilo Gun também gosta de falar isso. Ou seja, você, nascia e estudava, escolhia uma profissão, mesmo com 17 anos, você escolhia uma profissão que você ia viver o resto da vida com aquela profissão. 2, trabalhava preferencialmente um emprego público, no qual você tinha estabilidade, muito entre aspas, e se aposentava, né? E morria, pronto. Aposentadoria era igual à morte. E até o nome mesmo, aposento, vem de ficar no quarto, né? Então, a vida era 1, 2, 3. A vida hoje, aliás, aí Walter Longo vai dizer que a vida era mais ou menos esses verbos: nascer, crescer, estudar, trabalhar, aposentar e morrer. Né? Então, assim, brincar ficava na primeira fase da vida. E hoje você pode brincar em qualquer momento. Inclusive, é aconselhável, né, que você coloque a ludicidade nas coisas. Então, a gente vive um homo ludens, como vai dizer Domenico De Masi, a gente tem essa coisa do lúdico faz parte. As gamificações, As gamificações, tudo a ver. Então, assim, hoje você tem várias gerações no mercado. Hoje, por exemplo, aqui mesmo no IFRN, que eu gosto de chamar de escola, porque quando eu entrei aqui chamava Etferne. Então, aqui na escola você tem professores de várias gerações. Professores baby boomers, né, que são aqueles que vão estar com 70, ou perto disso. Você vai ter o geração X, que é a minha geração, chamada geração X. Você vai ter os millennials, cheio de millennial aqui, mas já está chegando agora o Z, a geração alfa, né, que parece que é a geração que vai dar o reset aí, vai dar esse recall de humanização, de tecnologia, nem tanta tecnologia, tá? Mas, enfim. Mas o fato é que, para alinhar as expectativas dos clientes, primeiro tem que entender quem é o seu cliente. E você pode fazer isso de 2 formas. Ou você pode fazer isso entendendo mais ou menos quais são, vamos dizer assim, em que tipo desse vai. A gente atende mais o X, não é que isso importe, mas isso ajuda. Tem gente, essa coisa de geração, tem gente que não concorda, tem gente que concorda, mas o fato é que quem nasceu em uma determinada época, como eu, por exemplo, nasci na década de 60. Então, para minha geração, a televisão teve um impacto violentíssimo. Tudo vinha da televisão. Meu castigo era ficar sem ver televisão. Já o meu filho, para ele, televisão é um eletrodoméstico que para ele não faz sentido. Mamãe, você assiste televisão? Claro. Né? A minha geração é a geração que aguardava assim, o que é que o Jornal Nacional vai trazer de notícia.
Porque não havia internet para a gente ter, ou você comprava o jornal propriamente dito físico, ou você ouvia o rádio, que ainda continua sendo, né? O podcast é um redesenho desse rádio. Sim. Então, assim, para a minha geração, a televisão significou muito. Para mim, a minha geração tem valores que a gente criou, que o valor cria crença, o valor cria comportamento, né? E precisam ser respeitados. Né? Não é a última geração que nasceu que vai ditar, como a minha mãe, por exemplo, que está viva, que nasceu em 1935, ela tem valores que têm que ser respeitados. Uhum. Então, quem é o cliente da sua empresa? O que ele espera? Qual é o mínimo que você pode oferecer? E aí vem a camadinha de gordura da hospitalidade. Aonde é mapear a jornada dele, né? Olha, nessa jornada dele, o nosso mínimo de encanto, assim, é isso, é o que ele espera. E perguntar para o cliente também, de vez em quando, né? Ouvir a voz do cliente. E como é que a gente encanta esse cara ao longo da jornada? Esse é um caminho. O outro é desenvolver na equipe um espírito que é muito bem sinalizado numa palavra que eu amo, Ju. Né? A gente falou em millennials, em geração Z, mas existe também uma palavra chamada perennials, que vem de perenidade. Sim. Os perennials são pessoas que se conectam com as outras não por idade, mas por propósito. Sim. Eu me considero perennial, apesar de ser geração X, assumidérrima, mas eu sou perennial, ou seja, tipo assim, eu consigo me conectar com qualquer pessoa de qualquer idade, desde que eu perceba que ela comunga no mesmo propósito que eu. E a palavra propósito, né, que também pode ser entendida como o porquê, que está muito bem colocada no livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, mas quem não puder comprar o livro, assiste lá no TED Talks, a palestra, está no YouTube também. Sim. Comece pelo Porquê, a palestra. Esse porquê é o propósito, que vem de proponere, ou proponere em latim, quer dizer, colocar na frente. O que é aquilo que a gente coloca na frente? Por exemplo, no meu caso, o que é que me faz sair todo dia da minha cama e fazer o meu trabalho? Eu acredito, né, o meu porquê. Eu acredito que a mensagem que eu levo, que no caso é a hospitalidade, é a minha bandeira. Eu acredito, mas eu acredito, como eu estou aqui conversando com você, que a minha mensagem tem o poder. Agora, a minha mensagem, quando absorvida, quando praticada, né, quer dizer, essa mensagem que eu levo, que ela não é minha, eu a coletei, né, em várias fontes e levo sob vários formatos. Eu acredito que, uma vez posta em prática, ela pode mudar tanto a vida de quem trabalha, porque quando você trabalha imbuído de um propósito, né, de não apenas bater o ponto, não apenas fazer a sua tarefa, mas de impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. Ora, se eu passo a maior parte da minha vida no meu trabalho, por que não fazer do meu trabalho uma fonte de vida? Sim. Uma fonte de alegria, uma fonte de propósito. E o que a gente tem visto por aí, né, quando a gente estuda os cursos mais caros, saiu uma metodologia agora chamada PDI, que ela coloca o propósito no centro. Tem um cara que eu gosto também, Romeo, chama Romeo com O no final, Romeo Bussarello. E eu assisti uma palestra muito massa dele, e ele fala o seguinte, hoje eu não assisto mais televisão, gente, eu assisto palestra. E eu me adaptei, né? E aí ele diz o seguinte, né, que hoje essa nova geração, dessa nova era, está trocando o que na minha geração chamava sangue nos olhos por brilho nos olhos. Então hoje, se você quer atrair talentos, você tem que fazer os olhos dessas pessoas brilharem. Até porque está havendo agora um movimento que vocês podem pesquisar na internet chamado Great Resignation. Sim. Que de repente, assim, todo mundo resolveu sair do emprego, pedir demissão. Na China, esse está um movimento que tem um nomezinho que se chama ficar deitado. Ou seja, tipo assim, pessoas estão dando um basta, né? E esse Great Resignation, né, ou grande renúncia, né, como está sendo chamado em português, são pessoas que estão simplesmente saindo das empresas porque não aguentam mais porque não encontram propósito no que fazem. Ou seja, uma forma de você reter talento e pessoas numa empresa fazem muita diferença. Sim. Porque
As tendências do futuro apontam claramente que as empresas que conseguirem ofertar serviços mais humanizados serão aquelas mais caras, né, com uma, vamos dizer assim, como é que chama? Uma renda, um preço mais alto, um valor agregado mais alto. Mas só pessoas podem fazer isso. Eu costumo dizer que serviços humanizados serão o maior requinte de um futuro muito próximo. Só que se você perde talento, você perdeu a força da sua empresa. Eu faço essa leitura, Jana, sobre essa questão de profissões de futuro, né? Aí você fala, profissões de futuro. Aí o que não pode faltar, o que vai crescer? Aí o pessoal corre lá para a área de TI, corre para um monte de área tecnológica. Eu não sei, eu penso de forma rasa, porque não me dediquei para pensar muito sobre isso, né? Mas eu penso sempre que a profissão do futuro é aquela que o robô não consegue executar. Eu gosto dessa frase do Flávio Tavares, que diz assim, abre aspas, em terra de robô, quem tem coração é rei. Muito boa. Acabou minha página do bloquinho. Vou ter que... Em terra de robô, ou então, como diz Murilo Gun, se você trabalha como um robô, você pode ser substituído por um. Sim. Então, assim, o efeito colateral de tanta tecnologia é um recall do humano. Por isso, por exemplo, que os celulares burros, são aqueles que só ligam, estão começando a ter um crescimento maior do que os inteligentes. Porque as pessoas estão tendo uma fadiga tecnológica muito grande. Né? Os movimentos que o Robert Bagava chama de retroativismo, ou revivalismo, é você começar a procurar coisas vintage. Né? Então, volta o vinil, voltam formas artesanais de fazerem as coisas. Né? De repente, eu fiz uma publicação essa semana sobre um novo conceito de luxo, que o Robert Bagava chama de luxo acessível. Quer dizer, luxo, qual é o novo conceito de luxo hoje? Segundo ele, o conceito de luxo está muito menos ligado à exclusividade e escassez, né? E mais ligado a experiências humanas, autenticamente humanas, que impactam, que engajam e que valem a pena ser compartilhadas. Eu tô feliz porque tudo está sendo gravado. Depois eu vou conseguir voltar e anotar tudo, porque eu sei que a ideia não é essa, mas assim, é uma aula, né? Eu tava com saudade muito dessa aula. Eu tava com saudade de tu. Muita saudade dessa aula. Nas suas aulas eu sentava na frente, mesmo sendo uma pessoa de fundão. Mas, é um fundão revisitado. E como eu fiz IF, fiz o curso de guia, né? A turma toda tinha 20 anos, eu já tinha 30, 32, sei lá. Então, era difícil algumas conexões, né? Eram patamares diferentes de conversa, de discussão, de gosto musical. Era tudo muito diferente, né? E eu ficava nesse lugar de me isolar, às vezes eu ficava um pouquinho na frente, nas suas aulas principalmente. Não quer dizer que eu não me relacionei, não criei brigas e laços bons, né? Que é importante. Ju, aí só pra não perder isso aqui, você trouxe uma coisa que eu venho percebendo um tempo, não necessariamente vai conectar, mas vai conectar. Não estava previsto, mas eu acho que é relevante demais. E saber também como que você vê isso. Eu acho muito surreal como a gente trata essa história do etarismo, né? Eu acho muito surreal, por exemplo, entendendo que aos 60 eu entro na nomenclatura de idoso, aí eu vou estacionar, eu acho que eu vou até me levantar, eu vou estacionar, aí tem uma placa exclusiva pra mim assim. Ou assim. Exato. Aí você fica, eu não tô assim, eu tô indo pra Noronha, eu tô indo dar aula em Noronha, meu filho, vou pegar um voo. Isso é comigo, é? Eu não sou essa pessoa, né? Eu queria tentar entender nessa leitura assim. Sim, continue, Ju. Nessa leitura assim desse etarismo, como que isso chega e aí como que a gente, por exemplo, como que eu vou conseguir me sentir bem recebida, sentir essa hospitalidade se eu sou agredida visualmente na hora que eu vou estacionar, por exemplo, né?
há uma simbologia comunicando que eu não devia nem Mas como é que sair de casa? Bem, tá certo. Eu também vejo, né? Eu ainda não tenho. Eu tô doida pra fazer 60 pra poder estacionar nessa vaga, né? Que fica mais perto, né? Mas assim, mas eu tô bem pertinho. Não, Ju, mas eu falo assim, porque você falou do sofrer o etarismo, né? Existe, e principalmente o etarismo feminino. Sim. Porque envelhecer, quando se né? Vamos dizer assim, quando a pessoa é homem. Sim. E, né? Quando a pessoa se identifica como homem, como é homem, enfim. E existe o etarismo da mulher. Sim. Que é bem diferente, né? Porque, por exemplo, eu acho muito bonito essa coisa do cabelo branco. Sim. Que, aliás, está nos meus planos. Mas eu tenho... Tá no meu checklist aqui. Tá na minha lista, né? Só que, assim, as pessoas ficam... Eu tenho algumas amigas, né? Que ficam desesperadas quando eu digo que vou deixar meu cabelo ficar branco. Pelo amor de Deus, você vai ficar muito velha. Só que, aí vem aquela história, não, minha idade não me define, aquelas conversas todas, né? Mas o fato é que o problema não é você pintar o cabelo, deixar de pintar o cabelo. Por exemplo, quando eu digo que sou aposentada, as pessoas já olham pra mim com a cara de quem é assim, tipo, um maracujá de gaveta, né? Mas, porque... como assim aposentada? Porque as pessoas associam, por exemplo... Quer uma cadeira pra sentar? Quer uma cadeira de balanço? Então, assim, as pessoas associam a aposentadoria, por exemplo, à velhice. Sim. Até porque, ou você se aposentou por invalidez ou por velhice, né? Velhice, mas assim. E aí o Cortella fala muito disso, né? Do que é velho, do que é antigo. Eu sou antiga, eu adoro dizer que sou antiga. Assim, meu cabelo só tá dessa cor porque tá pintado, porque senão ele seria todo branco. E muitas vezes eu sinto essa coisa do etarismo, né? Até mesmo eu fui para a NIFA de 2 turmas anteontem. Segunda-feira, eu fui para a NIFA aqui no IF. E foi um momento que eu tive que me controlar para não chorar. Primeiro, por voltar ao IF. Para mim, isso aqui é a minha casa. E também porque quando a gente se aposenta, assim, o trabalho, imagina, você foi minha aluna, você sabia o que era para mim a minha vida de professora, né? Meus alunos sempre foram para mim mais do que alunos. Tanto é que você foi minha aluna, mas eu considero você uma pessoa amiga, querida, né? Que você sabe que você é. Porque eu sempre tive com meus alunos uma relação que, até assim, muitos não gostam, claro, assim, não, tem alunos que até hoje também não gostam, mas ninguém agrada a todo mundo, paciência. Mas eu sempre tive com meus alunos uma relação de afeto muito bacana. As pessoas até, eu ouvi até críticas, a professora não tem família, só tem os alunos, né? Eu não tenho família aqui, realmente, no Rio Grande do Norte. Quer dizer, exceto meu filho, mas assim, toda a minha família é pernambucana. E quando a gente se aposenta, eu estava falando, né, para meus colegas, é um baque muito grande, porque você fica naquela centralidade do trabalho, né? Hoje, segunda-feira, eu dou aula tal hora, quarta-feira tem isso, e você acaba, as pessoas que você convive são as pessoas do trabalho. De uma hora para outra você se aposenta e é como se alguém chegasse e apagasse uma luz. Simplesmente você deixa de existir. Sem nem ter morrido, né? Vivinho da É como se você tivesse vivido uma experiência quase morte, né? Porque você tá vivo. Um ghost. Né? Você tá vivo, mas ninguém lembra demais de você, ninguém liga pra saber como é que você tá, né? Assim, e não é pra ligar mesmo, porque as pessoas... Porque eu saí, entrou outra pessoa no meu lugar, mas eu existi, peraí, né? Então, quando essa turma lembrou de mim, eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada. Foi a minha última turma, que ainda teve uma pandemia, que ainda depois de 2 anos ainda lembrou de mim. Então aquilo pra mim eu nunca vou esquecer. Isso vai entrar naquele momento que eu coloco assim, quando eu estiver partindo, vai dizer assim, pelo que sua vida valeu a pena. E aquele momento pra mim é um dos momentos pelo qual a minha vida valeu a pena, ser lembrada. Porque, como dizia Rubem Alves, a gente, quando é professor, a gente tem a capacidade de tocar na vida dos nossos alunos, né? Quando você faz a profissão por amor mesmo. Então, e Rubem Alves disse que quando a gente é professor por vocação, ser professor nesse sentido é um exercício de imortalidade. Por quê? Porque mesmo que eu morresse, eu sou lembrada pelos meus alunos que vão ficar, que são mais jovens, né? Então, morrer é ser esquecido.
E muitas vezes, quando a gente vai vivendo, né, que a gente se aposenta, que a gente começa outra história, essa coisa de ser esquecido, essa coisa de dizer, não, esse programa aqui não dá para ela, porque não, já não tem mais idade para isso, né? Ou então dizer, não deixe seu cabelo branco porque isso vai envelhecer, né? Ou até mesmo, tenho uma pessoa que eu conheço, que ela viu uma foto minha na rede social e disse, olha, eu vou lhe dar um conselho, eu nem pedi, mas ela quis me dar. Eu acho que para você ter mais credibilidade, você devia fazer uma recalchutagem total no seu rosto. Né? Você está com o rosto muito caído, né? Você está com o rosto muito caído, você está com a expressão muito envelhecida. E isso tira a sua credibilidade. Foi aí que eu senti essa questão do etarismo. E me perguntei, será que o fato de eu não ter botox, né, que eu ainda não tenho, no dia que eu achar que eu tenho que colocar, eu coloco. Mas eu não tenho. Mas será que o fato de eu não ter esse rosto botocado, né, ou não ter feito um lifting, ou não ter feito uma plástica, ou não ter feito ainda cirurgia de pálpebra, será que tudo... Porque despenca tudo, não adianta, né? É a lei da natureza, é o envelhecimento, faz parte da vida, né? Então, eu não tenho mais a mesma... lógico, envelhecimento é uma coisa que acontece para todo mundo. E aí eu me pergunto, né? Poxa, será que o fato de eu não ter feito esses procedimentos me desqualifica? Me desqualifica? As pessoas vão olhar para mim como se eu não fosse merecedora, né, de fazer alguma coisa porque eu sou uma mulher de mais idade, né? Será que a minha idade ela pode me tirar algumas oportunidades? E eu sinto que esse é um discurso que começa a ganhar peso. Esse é um discurso que faz sentido. Por que faz sentido? Porque muita gente se sente como eu. Sim. É como eu digo, se faz sentir, faz sentido. Então, e no caso da mulher, ainda há muito que se trabalhar. Nós ainda temos, por exemplo, uma necessidade, meio que uma imposição de um padrão de vestir, né? Que é um padrão 38-40. Ainda temos um padrão de roupa, um padrão de cabelo, uma coisa certa. Uma pessoa educada, ela é uma pessoa educada. Ela pode estar com o cabelo vermelho, ela pode estar com tatuagem, sem tatuagem, com piercing, sem piercing. Ela pode estar vestida ela está calçada com sandália, está descalça, ela pode estar com tailleur da Chanel, ou ela pode estar com uma roupinha da Feira Hippie. Uma pessoa elegante, ela é elegante pelas suas atitudes. Sim. Eu costumo dizer nas minhas palestras, Ju, que as pessoas são contratadas pelos currículos, né? Mas elas são demitidas pelas suas atitudes. Então, essa coisa do etarismo, eu acho que essa é uma pauta que merece um podcast só para isso, né? E principalmente no turismo, porque a geração, vamos dizer assim, vai voltando, nessa geração X, a minha geração, a geração gosta muito de viajar. E é uma geração, né, que vai querer ser tratado como igual ou sem idade, como um perennial, né, como uma pessoa do seu tempo. E isso vale, inclusive, para o metaverso, que a gente nem falou sobre isso. E sobre o metaverso, eu gostaria de indicar ao pessoal que está ouvindo o nosso podcast. Eu tive a ousadia de escrever um texto sobre o turismo no metaverso. Eu assisti umas palestras sobre o metaverso, andei dando uma estudada e disse, sabe de uma coisa, eu vou escrever. Foi o último assunto que eu escrevi. Fazendo nada. Fazendo nada, vou escrever aqui um texto. Vou largar esse crochê, porque na minha idade as pessoas fazem crochê. Exatamente. Vou largar esse crochê. Vou largar esse crochê aqui e vou... E aí eu escrevi, chama-se Um Breve Olhar sobre o Turismo no Metaverso. E realmente, assim, é preciso pensar nisso, porque o metaverso já existe. As grandes empresas do turismo, como a Disney, por exemplo, já estão lá. Sim. Há grandes marcas, né? Porque você tem aí os avatares, que é o que as tendências apontam que todo mundo vai ser todo mundo vai ter um avatar gêmeo, né? Todo mundo vai ter o seu avatar num futuro muito próximo. E as empresas que estão trabalhando nisso, que inclusive lá no meu texto eu coloco o link dessas empresas, eu fiquei assustada quando eu vi o nível de realidade do avatar. Então, por exemplo, você tira uma foto minha e cria um avatar que é idêntico a mim. Só que aí eu posso
Mas vem com sotaque de Recife? Vem com sotaque do Recife, vem. E aí eu boto um botox amuado nesse avatar, entendeu? Nele pode. Ou na matriz ou na filial. Fure ele. É interessantíssimo, porque o meu avatar ele pode ser como eu quiser. Sim. Ele pode ser a versão que eu quiser. Ele pode vir... Eu posso ser do jeito que eu quiser. Eu acho que vai ser aquela menininha que tem no Monstros S.A. Que tem Bu. Bu. Pode ser Bu, pode ser Bu, pode ser... Pode dizer... E você já vê que o avatar, ele já está, né? Por exemplo, tem Viagens no Metaverso, tem uma empresa inglesa que eu cito nesse artigo meu, né? Que não é artigo, tá, pessoal? É texto, que artigo, né? É texto, é coisa pra você ler, é coisa pra você ler sem aquela preocupação acadêmica. Pra ser leve. É pra ser leve. Igual o podcast. E aí, por exemplo, tem uma empresa inglesa que já tá fazendo turismo no metaverso. E aí você vai dizer, aí o chat, mas é muito melhor viajar de verdade. Pois é, cara pálida, mas você não tá lembrando que existem pessoas, por exemplo, que são acamadas, tetraplégicas, Pandemia agora, né? Exatamente. Pessoas como a minha mãe, por exemplo. A minha mãe não pode, né? Não tem mais condições de viajar. Minha mãe é pessoa minha mamãe tem necessidade especial, né? Para andar, etc. Mas, com realidade virtual, com óculos daquele, eu pondo um óculos daquele nela, né? Realidade imersiva, ela pode ir para o Vaticano. Eu posso ir com ela. E, inclusive, o metaverso, né? Os cientistas que estudam isso mostram que o nosso cérebro não consegue distinguir as experiências reais, né, e daquelas realizadas na realidade imersiva. E tudo começou quando eu assisti uma palestra, que eu também deixo aqui para vocês, chamada Metaverso, onde você vai viver e trabalhar no futuro, de Valda Longo. Essa palestra já está com milhões de views. E foi essa palestra que, assim, deu aquele start, né, de que é preciso falar nesse assunto. Eu falo que nesse podcast... vai ter associado um e-book com todas as indicações de Juliana. Uma curadoria de livros. Com todos os livros, vídeos em anexo. Como não vai dar, você vai fazer isso, aí você vai ter que fazer a gente vai ter que fazer um compilado, né? Um e-book sobre não ter o que fazer. Tem um monte de coisa que vai fazer. Não desperdice seu tempo no TikTok. Vá ler um pouquinho, vá. Aproveita e deixa mais 2 indicações de livros que eu só indico um livro bacana que eu leio e que eu vejo que não é uma perda de tempo, que é abre aspas, Conveniência é o nome do negócio, fecha aspas, de Arthur Igreja. Tô sem fazer nada mesmo. Porque o que ele diz é o seguinte, que toda pessoa que busca um negócio, ela busca conveniência. Ela quer encontrar e chegar... Então, tirar a fricção da jornada do cliente. Fantástico esse livro. Poxa, que nome fantástico. Conveniência fricção. É o nome do negócio. E o outro livro é do Maurício Benvenuti, um dos fundadores da Start, né? Que virou Restart quando na pandemia. Mas o Maurício Benvenuti tem um livro com um nome ótimo, Ju, a nossa cara. Desobedeça. Ou seja, desobedeça, não seja aquilo que o mundo quer que você seja. Isso vai totalmente ao encontro do que Robert Bagava no livro Não Óbvio chama de autenticidade. E que eu gosto de chamar, quando eu falo de mim mesma, de adorável imperfeição. Vamos fazer a live. A nossa live vai chamar Adorável Imperfeição. Porque hoje em dia, né, o que as pessoas que estudam as megatendências dizem é que o que hoje realmente gera engajamento é uma palavra chamada autenticidade. Ninguém acorda de cílio postiço, né? Ninguém acorda... a gente acorda com a cara amassada mesmo, nem todo dia é um dia que você tá bem, né? Então... Nem sempre nossos raciocínios são coerentes, fazem sentido. Exato, e essa coisa da verdade, né? Essa coisa da... E tem uma outra coisa que ele fala nesse livro, Não Óbvio, chamada Velocidade do Bem. O quanto que coisas boas, o quanto que as coisas, elas fluem muito rápido. Né? E hoje a tecnologia tem essa vantagem, essa velocidade do bem, ela é maior, como um podcast desse, né? Então a gente está falando aqui e a gente não sabe até onde pode chegar, né? Então, como a gente está falando de coisas do bem, né? Que ele ganha essa velocidade. E falando nisso, Ju, eu sei que a gente já vai encerrar, mas, por exemplo, você vê um match aqui de Lai Lo, uma das artes mais antigas humanas é a oratória.
A oratória, inclusive, era uma habilidade importante para os políticos do Império Romano, né? Porque a oratória era uma coisa fundamental, né? Uma oratória persuasiva, uma oratória que a voz era o que tinha na época, essa tecnologia, né? Então, aí você vê como a oratória, que é uma arte, assim, vamos dizer, tão antiga, não velha, antiga, como ela retoma uma força extraordinária hoje, porque hoje, por exemplo, a nossa mensagem, se ela for dita, falada, né, se ela for trabalhada, né, se ela for construída de uma forma bacana, com a velocidade da internet, exponencial velocidade da internet, você faz essa mensagem chegar a lugares e a pessoas que você nunca imaginou. Então, você percebe hoje um retorno a uma busca de cursos que as pessoas consideravam que era um curso démodé, oratória, mas a oratória hoje, com as redes sociais, com os podcasts como esse nosso, né, com o aprendizado online, que uma coisa é aprendizado à distância, outra é aprendizado online, né? Uma coisa não significa outra. Então, uma arte tão antiga como a oratória, ela volta com força. Então fica aqui, pessoal, uma recomendação. Se você quer fazer um curso, trabalhe a oratória. Vai ser cada vez mais importante, né, para vocês. Porque hoje há muitas ideias que merecem ser compartilhadas. Sim. Né? Por que não trabalhar a sua comunicação, né, com toda a tecnologia que você tem hoje para jogar essas ideias no mundo? Ju, e pra gente encerrar, sei que a gente tá estourando aqui, mas pra gente só para não deixar passar. Hoje, para uma empresa, para um prestador de serviço, para alguém que trabalha com pessoas, para guias, né? Se elas quisesse hoje implementar, melhorar a sua hospitalidade, eu sei que não tem receita de bolo, né? A gente queria que tivesse, mas não tem. Mas você consegue deixar alguma mensagem, alguma dica para esse começo, nem que seja, né, no processo de repensar as ações, assim, com esse recorte da hospitalidade? Sim, vamos lá. Primeira coisa, mais ou menos tudo que eu consegui compreender sobre hospitalidade, veja bem, a hospitalidade é uma palavra que só a palavra mesmo já é polissêmica, ou seja, tem muitos significados. A hospitalidade em inglês, hospitality, por exemplo, é sinônimo de hotelaria. Mas é preciso que se diga que essa hospitalidade que nós estamos falando aqui é uma hospitalidade no sentido de acolhimento, né? Não é no sentido de sinônimo de hotelaria, uma hospitalidade no sentido de acolher. Primeiro, a hospitalidade, ela é, vamos dizer assim, uma virtude humana, né? Que tem que ter duas coisas principais: quem recebe e quem é recebido. Tem muita gente que acha que a hospitalidade é só a arte de receber. Eu mesma já cometi esse erro, já disse isso muitas vezes, mas não é bem assim. A hospitalidade, ela é tanto a arte de receber como a arte de ser recebido. Você veja bem, você imagine que você chegasse aqui e me recebesse tão bem como o Ju me recebeu, com comida, porque toda hospitalidade tem comida. Me recebesse aqui, né, tão bem, e eu que cheguei, eu fui à visita, eu cheguei e fui muito mal educada, muito antipática. A hospitalidade não acontece. Porque para a hospitalidade acontecer, cada um tem que fazer a sua parte. A quem recebe, cabe receber bem. A quem é recebido também cabe se portar bem. Porque, por exemplo, aqui eu estou na sua casa. Eu sou sua convidada. Então, primeira coisa é entender, é educar quem recebe. Isso as empresas podem fazer. A gente não pode educar a humanidade, né? Mas a gente pode, vamos dizer assim, de certa forma, deixar alguns avisos. Então, a gente não pode esperar que as pessoas venham educadas, mas cabe a gente, então, educar as equipes. Então, se você quer desenvolver a hospitalidade no que você faz e com a sua equipe, primeira coisa, dá uma olhadinha no meu site. É menos uma questão de propaganda e mais mesmo uma questão de querer ajudar. Por quê? Porque há N interpretações de hospitalidade. A hospitalidade que eu coloquei lá no meu site é uma hospitalidade pela perspectiva minha, pelo que eu estudei no meu doutorado, porque eu levei muito tempo, eu só vim entender o que era hospitalidade depois que eu defendi a tese, muito depois. Porque é um universo muito grande. Então eu tentei condensar ali o que eu levei anos de estudos, de leitura para aprender. Então, o que está ali no site é uma curadoria.
que está aberta. Você chega lá, entra, tem podcast, tem blog, tem vídeo. Tem uma ala que chama biblioteca, que eu coloquei todos os livros de hospitalidade que eu li lá. Então, você quer ver o que tem de hospitalidade? Tem lá. Ok. Mas se você quer encurtar o caminho e quer partir para a prática, que eu não recomendo, porque toda a prática tem que ser alicerçada num conhecimento. Primeiro entende o que é hospitalidade. Né? Eu acho que dando uma olhadinha no site você consegue mais ou menos, nem que você veja só o vídeo de abertura, que tem 2 minutos só. Então, engraçado frisar em 2 minutos. 2 minutos, acho que é 1 minuto. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Então, entende primeiro o que é. Para não história, não viu, ouvi o galo e não sabe onde é que está o galo, né? Mas assim, primeiro entende. Agora, quero pôr em prática. O nosso corpo tem 5 sentidos, né? Que vale ressaltar: tato, olfato, visão, paladar e audição. Então, quando você trabalha, você coloca esses sentidos em ação. Por exemplo, eu cheguei aqui em Ju, ela me deu uma caneca, né? Essa caneca eu estou desenvolvendo aqui o meu tato, né? Ela me deu comida. Tem muita época que eu pedi para tirar de cena, mas tem ali um buffet pra gente. Né? Aí você veio com o esmalte combinando. Até o meu esmalte tá combinando aqui com a caneca. Então, assim, ou seja, só aqui eu tô trabalhando o visual, o tátil, o paladar. Quando eu faço minhas palestras, por exemplo, eu tenho uma colega, Fabiola Calado, da Aromas de Liz. Fabiola trabalha marketing olfativo. Porque estudando, né, ou pesquisando no Google, você vai ver que o olfato é um dos 5 sentidos diretamente ligado ao sistema límbico. Então, por exemplo, a memória olfativa é uma memória muito forte. Tanto é que quando você passou assim, você sente o perfume, eita, fulano de tal, tem gente que gosta de usar o mesmo perfume, porque é exatamente para provocar essa memória olfativa. Porque o olfato, esse cheiro é o cheiro do bolo da minha avó, cheiro de casa de vó, cheiro de café. Então, o cheiro, ele remete imediatamente à memória. Então, hospitalidade diz respeito a criar experiências memoráveis. É aquilo que conecta com o coração, né? Então, trabalha isso no seu... Como é que você integra os 5 sentidos e entrega esses 5 sentidos no que você faz? Na minha palestra, por exemplo, eu posso falar do meu trabalho. Eu trabalho o paladar, entrego bombons, chocolates, trabalho o olfato, trabalho um audiovisual, só trabalho com imagem de alta definição, com vídeo, com música. Quando as pessoas estão entrando, tem música. Então, eu cerco as pessoas, né, de toda uma experiência que envolve os sentidos. E aí, e ainda mais a mensagem. Para que isso? Para tornar, não é uma palestra, é uma experiência. E aí... Se sentir faz sentido, quando a gente sente faz sentido, é esse sentido que faz a gente recordar o nome da gente. E quando eu recordo do seu nome, eu indico você. Eu chancelo o seu nome. Olha, Ju Freire, da Ecotour, né? Vai lá que eu confio. Eu conversava ontem com um dos meus clientes e ele dizendo, né, o quanto que muitas vezes ele gasta de impulsionamento de internet e tal, e às vezes não surte efeito. O percentual de lead fica muito alto. Assim, né? A conversão de lead fica muito alto. E aí ele dizendo para mim, professora, vou dizer uma coisa, o que realmente surte efeito ainda é o boca a boca. O o antigo método boca a boca. Porque é aquela coisa, olha, Ecotour, essa eu confio. Vai na Ecotour. E você vê hoje que muitas vezes quem vende o produto é o cliente. Quando eu vou comprar um livro na Amazon, eu olho os comentários. Sim. O que é que estão dizendo desse livro? Então, quem vende teu produto hoje é quem consome. Então, por que não botar para quebrar quando você estiver frente a frente com o seu cliente? E isso acontece também no mundo virtual. Por exemplo, hoje eu estava marcando uma consulta e entre a hora que eu mandei o WhatsApp e a hora que eu respondi, se passaram 2 horas. Já começou ruim. Então, hoje, a primeira experiência do cliente com a sua empresa, ele acontece no universo virtual. Então, não adianta você caprichar na sua loja física se o seu atendimento pela internet, ele já queimou seu filme. E aí entra aquele velho ditado, que eu gosto muito de dizer também, abre aspas, ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Fecha aspas. Se a primeira impressão é a que fica,
esse outro ditado também é verdade. Ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E qual é a primeira impressão que muitas vezes você tem? É na conversinha pelo WhatsApp. Sim. Então, a primeira coisa, muitas vezes, é brifar a sua equipe com relação a isso, né? Porque, às vezes, pelo atendimento pelo WhatsApp, eu nem vou à empresa. Então, é por isso que eu costumo dizer, você tem que mostrar para o seu cliente que vale a pena vir presencialmente, ainda mais num tempo de pandemia, na sua empresa. E como é que você faz isso? Colocando os 5 sentidos para funcionar, balizando o entendimento da sua equipe, do que é hospitalidade, do quanto aquilo é importante para todos os envolvidos. É importante para o cliente, porque um cliente satisfeito e feliz, ele traz outros, e isso pereniza a empresa e o emprego de quem trabalha lá. É importante para o empresário, porque o empresário, no Brasil, é ele quem gera emprego, né? Ele que gera renda, etc. É muito importante dizer isso, né? Principalmente as pequenas e médias empresas. Sim. Né? E, terceiro, é importante para o empregado, para o funcionário ou para o colaborador, como queira chamar. Não adianta chamar de colaborador e tratar como empregado, ou seja, é importante para quem trabalha lá naquela empresa. Mas não mudou. É isso. Por quê? Porque se você também pratica o acolhimento com o seu empregado, funcionário, colaborador, ele vai vestir sua camisa e ele vai fazer isso com o seu cliente. Para encerrar, um cliente chegou para mim e disse, professora, o que é que eu faço para a minha equipe vestir a camisa da minha empresa? E eu devolvi a pergunta para ele. O que é que você tem feito para ele querer vesti-la? Né? Então, mais um exemplo, mais uma vez cito o Camarões e o Nordestão, que são empresas daqui, né? O Nordestão é um supermercado, Camarões é um restaurante, tanto uma como a outra. Eles são cuidadosíssimos com os funcionários. Sim. Isso é uma coisa conhecida. Então, os próprios funcionários, até como uma forma de retribuir, né? Qual é o melhor agrado que eu posso fazer para uma empresa que me trata assim? Qual é a melhor retribuição? Tratando da melhor forma possível o cliente dela, né? Então, não adianta você querer que seu funcionário trate bem o seu cliente se você não trata primeiro bem o seu funcionário. Então, é a trilogia do dom. São os 3 verbos que sustentam a hospitalidade. Dar, receber e retribuir. E aí, Ju, né, e pessoal, eu queria terminar essa entrevista, que você deixou eu falar o dia todinho, com uma palavra que vem da expressão latina e que a gente costuma dizer, obrigada, né? Obrigada é uma expressão que vem é uma palavra que vem da ligação de 2 palavras latinas, ob e ligare, que significa dizer, reconheço a minha ligação a quem me dá alguma coisa. Obrigada é mais forte que gratidão. Porque quando eu digo gratidão, eu só agradeço, mas eu não reconheço que tenho que retribuir. Obrigada. Quer dizer, gratidão. Estou grata. Obrigada é mais forte. Quando eu digo obrigada, eu não só reconheço que recebi, como eu reconheço que devo. Né? E eu quero dizer obrigada a você que está aí do outro lado, que me escutou, que me viu. Quero dizer obrigada a Ju, né? Por ter aberto essa oportunidade para que eu pudesse expor as minhas ideias, né? Compartilhar aquilo que levei tantos anos para aprender, né? Então, me reconheço devedora, né? Do seu tempo, do seu convite, né? E espero poder continuar a retribuir, né? Essas oportunidades como essa, de várias maneiras ao longo da nossa vida, né, Ju? Oh. Ju, nem tenho palavras, e você sabe que é difícil, eu não tenho palavras. Mas, sei lá, brigadão mesmo, foi bom demais. Eu esqueci que tava gravando, né? E aí comecei a ficar afobada em anotar tudo, eu falei, tá gravando? É tipo meio tonto, assim, não precisa. Você pode assistir 1, 2, 3, 10 mil vezes, né? Então, isso deu um acalanto, assim, no final, eu falei... Ai, tá gravando. Então, eu vou poder lavar minha louça assistindo, eu vou poder... né? fazer esteira. Eu vou poder botar um vídeo, vou poder botar um som, vou poder fazer esteira. E obrigado ao pessoal da técnica aí, né, que tá ali nos bastidores. Verdade. Mas, assim, foi muito especial e eu acho que acertei muito quando fiz esse convite, né, de trazer hospitalidade e inovação, porque eu acho que tudo que a gente colocou hoje é muita inovação. Se conseguir aplicar uma ou outra coisa, já vai inovar muito, seja disruptivamente, seja em processo, né? Seja como for.
Mas obrigada mesmo, assim, deu para matar um pouquinho de saudade. Pena que seu tempo tá arrochado, senão eu queria gravar outros com a câmera desligada. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo.